Olá, eu sou a Carolina Comender, eu trabalho como nutricionista de definição muscular feminina. E eu separei para o vídeo de hoje um tema muito especial e uma situação que é bem recorrente nas mulheres que buscam pelo meu acompanhamento nutricional. Vamos falar hoje sobre flacidez. Isso mesmo. Então, se você tem interesse nesse assunto, assista ao vídeo aqui até o final. Eu sei que você, mulher, você se preocupa com a sua aparência, você deseja se sentir bem, não é mesmo? Você busca melhorar a sua autoestima, a sua saúde, e ter um corpo flácido pode estar assim minando, né? Pouco a pouco a sua autoconfiança, a sua autoestima e também aquele prazer que você tem com o seu próprio corpo. E é horrível, né, a gente pensar nisso, porque muitas mulheres não se sentem confortáveis o suficiente para treinar com uma blusinha, né, uma blusinha mais justa, para usar um top na academia. Elas muitas vezes têm receio de usar uma roupa assim um pouco mais ousada, talvez um shorts mais curto por conta da flacidez das coxas, ou uma blusinha regata por conta da flacidez dos braços, né? Ou tem até mesmo algumas mulheres que têm uma vergonha, assim, até enrustida ali, do parceiro, né? Do parceiro ficar observando. Então, elas estão sempre assim, puxando a roupa, meio que incomodadas, né? Sempre se ajustando assim. E até mesmo algumas, né, têm essa vergonha de usar uma sainha mais curta, um biquíni na praia e, né, ter algum tipo de comentário do parceiro, né? E isso é muito triste. Isso de fato é assim, é muito triste. E é uma questão que pode não parecer, né, mas acaba limitando muito a sua vida. E a verdade é que você consegue enxergar aí só o problema da flacidez, né? Então as mulheres chegam até mim e falam assim, Carol, o meu problema é a flacidez. Só que existem outros fatores que estão por trás desse problema que você vê, né? Que é a flacidez. E esses problemas, eles precisam ser corrigidos. E nesse vídeo aqui de hoje, eu trouxe 9 fatores para você identificar aí na sua vida. Então vamos lá. Primeiro fator é hidratação. Eu sei que você pode pensar, Carol, é óbvio, né? Eu já sei que precisa tomar água, blá, 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 toda aquela história, né? Mas a verdade é que a grande maioria das mulheres não consome a quantidade certa, não se hidrata corretamente. E a hidratação está diretamente ligada com o aspecto que a sua pele vai apresentar. Então, muitas vezes você está com aquele aspecto de pele mais ressecada, meio casca de laranja, essa maracujá, né? Tem umas que já estão nível maracujá, né? Tá aquele aspecto flácido, não tá tão assim, né, viçosa a pele. Então, se você está com um nível de umidade de pele muito baixa, é esse aspecto mais seco, mais murcho que a sua pele vai apresentar, ok? Então, vamos aí para o segundo fator. O segundo fator é a porcentagem alta de gordura no corpo. Então, quando você tem um bom desenvolvimento dos seus músculos, né? Você treina pesado na academia, você tá com uma massa muscular bacana, a gordura, ela se espalha, né? Tanto que esse é a definição aí de definição muscular, né? Definição de definição muscular. Você entendeu, né? É a definição da definição muscular, que é exatamente isso, um baixo percentual de gordura
e a musculatura mais desenvolvida para que essa gordura restante no corpo, ela se espalhe, certo? Então, quando você não tem um bom desenvolvimento desses músculos no seu corpo, o que é que vai acontecer? A gordura ali, ela vai meio que se acumulando nesses espaços, digamos assim, que formam os espaços vazios, que eram para ser preenchidos com músculo, né? Mas se você não tem o músculo desenvolvido, vai ser preenchido aí com gordura. E aí que vai começar a criar aquelas gordurinhas localizadas, entende? Gordura localizada na barriga, na coxa, nas costas, né? No bumbum. Então, é isso que acontece. O terceiro fator aí escondido que você não vê é negligenciar o treino de força. E o treino de força pode ser aí academia, musculação, pode ser o cross, pode ser o pilates. Então, quando você pratica adequadamente esses exercícios, né? Você vai lá e treina pesado mesmo. O que que vai acontecer? Esses são estímulos que são gerados, estímulos físicos que a gente chama, com esses treinos de força. E esse estímulo físico, ele é extremamente importante, por quê? Porque esse estímulo físico, ele vai ativar vários hormônios no seu corpo. Então, veja só, ele ativa o hormônio do crescimento, ele ativa o hormônio da testosterona, mas, Carol, eu sou mulher. Tem hormônio testosterona, é claro que nível baixo, tá? Mas precisa ser ativado. São alguns exemplos, tá? Para que aconteça o quê? Para que acelere a síntese proteica, que a gente chama. Ou seja, para construir mais músculo, entendeu? Seu corpo vai lá e vai construir mais os seus músculos. Então, precisa ter esses estímulos, porque através desses estímulos vai desencadear todas essas vias aí no seu corpo para que o resultado seja mais massa muscular. Então, quando você não faz o treino de força, ou você vai lá na academia e só finge que está treinando, o seu corpo ele vai ficar flácido e as fibras musculares ficam mais atrofiadas. Entendeu? Então a gente tem dois cenários aí. As mulheres que vão para academia não treina direito, né? Não pega pesado, tem medo de ficar muito musculosa, não, sabe, negligencia muito o treino de força, e as mulheres ainda que só querem saber de fazer aeróbico e também negligenciam o treino de força, né? Não foca no treino de força. Então, o quarto fator aí que eu trouxe para você é a predisposição genética. Eu tenho que trazer esse lado aí genético para você, porque tá tudo interligado, né? E ainda mais eu, como já estudei muito tenho toda essa bagagem de estudos dessa área de genética, então eu sempre gosto de fazer essa correlação. Se você não sabe, antes de fazer nutrição, né, antes de eu me tornar nutricionista, eu era biotecnologista, então fiz faculdade de biotecnologia, trabalhei aí em laboratórios, então eu tenho muito essa bagagem genética, e hoje em dia eu faço, né, vários cursos de aperfeiçoamento de nutrigenética, exatamente por conta disso. A genética, ela está muito interligada com a alimentação, ela está muito interligada com a questão de gordura, com a questão da flacidez, entende? Então, eu preciso trazer esse fator aqui para você. E aí você pode pensar assim, mas Carol, se é genético, tô ferrada. Tô ferrada. Se eu devo ter essa predisposição genética, então, e ai meu Deus, e aí não tem o que fazer. Pois tem sim o que você fazer, tá? Por mais que você tenha uma predisposição genética, e como é que você sabe que você tem uma predisposição genética? Tem que fazer o exame nutrigenético, tá? Se você tem essa predisposição genética, então algumas mulheres, elas têm essa maior tendência a ter flacidez.
o que que acontece? Os seus cuidados com a alimentação e com o treino precisam ser redobrados, porque através da alimentação, através da atividade física, é sim possível modular o que a gente chama de expressão desses polimorfismos. Então, em outras palavras, o que isso quer dizer? Através da atividade física e da alimentação, a gente vai fazer com que a sua genética aí, ela não leve a melhor, entende? Afinal, por mais que você tenha essa predisposição genética a ter mais flacidez no corpo, isso daí vai influenciar apenas 40% aí, mais ou menos. Então, os fatores ambientais, a alimentação, a atividade física, influencia muito mais. Ok? E aí eu trouxe para você o quinto fator, que é a falta de proteína na dieta. E esse é eu coloquei como quinto fator, mas ele é assim um dos fatores principais causadores de flacidez nas mulheres. E é extremamente comum que as mulheres elas não consigam atingir a quantidade de proteína recomendada para elas. E aí tem uma outra parcela de mulheres que consomem, né, bastante proteína, inclusive muitas delas têm uma crença aí de que para acabar com a flacidez é só comer um monte de proteína, só que aí elas comem um monte de carne, pensando que está ajudando, e consomem junto com esse monte de carne um monte de gordura. O que acontece? Não resolve patalhufas nenhuma, né? Continua ainda com a flacidez. Por quê? Porque tem que adequar, né, esses nutrientes. Não é assim comendo aleatoriamente também, tá? Mas a grande maioria, vamos colocar assim, não consome a quantidade adequada das proteínas, não consome boas fontes de proteínas também, não tem muita variedade, né, dessas fontes de proteína na dieta. E além disso, existe um outro ponto aqui que a gente tem que pensar, que é o perfil de aminoácidos. Ou seja, um principal aí que precisa ter, principalmente para as mulheres que estão sofrendo com flacidez, é a questão da leucina. Você quer construir mais músculos, vai precisar ter um bom perfil de aminoácidos e incluir leucina na sua dieta. Isso daí é um ponto fundamental. Aí o sexto fator, deficiência em vitaminas. Então, a flacidez, ela pode ser muito agravada pela deficiência no corpo de vitaminas. Por exemplo, vitaminas do complexo B, vitaminas A, vitamina C, por exemplo. Então, toda essa deficiência vitamínica aí vai agravar flacidez. Ok? Muitas vezes você está adequada à hidratação, eu consumo proteína, ai, Carol, eu treino bem, mas está muito deficiente em vitamina. E aí tem um ponto importante até que eu vou abrir um parênteses aqui, não é só tomar polivitamínico, tá? Eu preciso falar isso para você. Não é só ir lá e comprar um polivitamínico na farmácia que vai resolver essa questão. Principalmente porque, eu vou te explicar. Principalmente porque aquelas vitaminas ali, uma está competindo com a outra para ser absorvida pelo seu corpo. Então, não adianta de nada, tá? E aí, sétimo fator, deficiência de minerais. Então, existem alguns minerais que são fundamentais para esse processo de cicatrização, para esse processo de produção de colágeno no seu corpo. Então, quando você tem essa deficiência de alguns desses minerais, pode estar agravando muito a flacidez no seu corpo. E é claro que esses minerais aí, eles precisam ser individualizados também, porque ao consumir além do recomendado, alguns minerais, se você consome muito acima do que é recomendado, pode ter um efeito contrário daquilo que você deseja. Então, você quer acabar com a flacidez, você acaba potencializando. Por quê? Porque quando você consome além, certo? Além do recomendado,
alguns minerais, eles podem acabar aumentando a produção no seu corpo de substâncias que a gente chama de substâncias inflamatórias, como, por exemplo, TNF-alfa, IL-1, um L1 beta-alfa. Então, tem essas substânciazinhas aí que elas inflamam o seu corpo. E aí, piora o quadro de flacidez. Então, precisa ficar atento nesse ponto. O oitavo fator aí que eu trouxe para você é a produção de estresse oxidativo. O que isso quer dizer, Carol? Bom, é o seguinte, é muito comum o nosso corpo produzir diversas substâncias. E umas dessas substâncias que o seu corpo produz, a gente chama de radicais livres. É tipo como se fosse um lixo. Na sua casa aí, você come sua cartela de ovo, você faz, né, seu arroz, seu feijão, né, produz a comida lá na cozinha, vai ter os lixinhos, né, que vão juntando lá, é casca disso, é embalagem daquilo. Então, digamos assim, que esses radicais livres são esses lixos aí produzidos, certo? E são importantes, né? É natural ter esses radicais livres, tudo bem? É natural. Igual na sua cozinha, vai ter que ter o lixo para que você consiga almoçar, né? Então você vai acabar produzindo resíduos, né? Bom, e aí o que acontece? No treino também, quando você está fazendo uma atividade física, você também produz essas espécies reativas de oxigênio. Existe aí um adicional, digamos assim, de produção dessas espécies, entende? E aí o que acontece? Acontece que se você mantém por muito, né, tempo aí, ou você produz demais esse estresse oxidativo no corpo, então tem muito radical livre no seu corpo. E aí você não adequa a sua alimentação, você não tem o que a gente chama de compostos bioativos na sua alimentação, para tirar todo esse lixinho. E aí o que acontece? Vai começar a acumular todos esses radicais livres e eles vão danificando a sua pele, vão causando envelhecimento da sua pele, um envelhecimento precoce, vão piorando o aspecto da flacidez, dentre outras coisas, tá? Mas principalmente isso. Então, o que acontece? Você precisa tirar não, mas digamos assim, amenizar esses radicais livres aí, combater eles, neutralizar eles, entende? Para melhorar esse quadro. Aí o nono fator que eu trouxe aqui para você é uma questão, nossa, essa daqui, eu sei que você pode já estar enjoada de me ver repetir, mas eu tenho que trazer aqui porque é algo fundamental. Intestino. Eu sempre bato na tecla do intestino, da importância de ter uma boa saúde intestinal. Porque é isso, gente, intestino é tudo. Os nutrientes, então, aí, como a gente tem vitaminas, minerais, as proteínas que você come, né, aí nas suas refeições, tudo isso daí vai ser o quê? Vai ser absorvido lá no seu intestino. Todos esses nutrientes são absorvidos lá. Agora pensa aqui comigo. Se o seu intestino está com o que a gente chama de desbiose intestinal, por exemplo, que é aí um desequilíbrio da sua flora intestinal, né, um desbalanço ali, um desequilíbrio, com mais bactérias ruins, digamos assim, o que vai acontecer? O seu intestino ele não vai conseguir absorver direito esses nutrientes. Então, você está lá comendo, achando que está abafando, que está arrasando, que está absorvendo tudo, mas não está absorvendo nada, está absorvendo um pouquinho só. Entende? Por quê? Porque esses nutrientes, eles não vão conseguir cumprir o papel deles no seu corpo, que é da estrutura, da pele, produção de colágeno, a construção dos músculos. Então, você continua com aquela flacidez.
E muitas mulheres não percebem esse ponto, não se ligam nesse ponto. E é um ponto, assim, extremamente importante. Inclusive, eu fiz até um vídeo que eu liberei no meu Instagram, no feed do meu Instagram, onde eu falo bastante sobre essa questão intestinal, porque principalmente para as mulheres que treinam, tem alguns outros fatores que são importantes ficarem ligadas aí, certo? Com essa questão da saúde intestinal. E é claro, né, que muitos desses pontos que eu trouxe aqui para você hoje, nesse vídeo, que para você identificar, para você ajustar, precisa, na verdade, ser mapeado com mais precisão, precisa ser ajustado individualmente, né? Dentro de um acompanhamento nutricional, inclusive é isso que eu faço dentro do meu trabalho, mas como eu priorizo muito no meu trabalho, estudar cada caso de cada cliente. Então, eu gosto de despender esse tempo com cada uma das mulheres. Isso demanda tempo, né? Eu não consigo atender todo mundo, certo? É inviável para mim atender todo mundo. Então, eu vou deixar um link para você aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, para você adquirir o treinamento Oficina do Corpo Durinho, que é um treinamento com aulas gravadas, elas já estão gravadas, aproximadamente 4 horas de aulas gravadas, que eu criei especialmente para as mulheres que desejam aí dar o seu primeiro passo, que querem saber como aplicar já algumas estratégias, já ter os seus primeiros resultados para reduzir flacidez e aumentar os seus músculos. Então, para você saber mais, basta clicar aqui na descrição desse vídeo e você vai encontrar o link para esse treinamento. E é a sua oportunidade de dar o seu primeiro passo, como eu falei. E eu tenho certeza que pode te ajudar muito mesmo. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.